Caio Junqueira se junta agora ao nosso time de análise, ele que está aqui no nosso estúdio em São Paulo, porque o PT já acionou o Supremo Tribunal Federal contra o governador de São Paulo. Conta isso pra gente, Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, essa medida do Partido dos Trabalhadores, protocolada agora cedo, destinada a uma petição ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pedindo que o Alexandre de Moraes apure, junto com a Procuradoria-Geral da República, a eventual tentativa de obstrução de justiça, os indícios de obstrução de justiça que estariam ali conectadas à operação do Tarcísio de Freitas de 2 dias para cá. A ação em si, ela não deve prevalecer, mas ela dá ali, Márcio Gomes, esse caldo todo de como essa questão do tarifaço contaminou muito e retomou essa polarização muito intensa entre o lulismo e o bolsonarismo nessas últimas 48 horas aqui no Brasil. A ação do PT ela é embasada numa informação que foi negada pelo Palácio dos Bandeirantes de que o Tarcísio pediu para ministros do Supremo para que viabilizassem uma ida do Bolsonaro até Washington para o Bolsonaro tratar lá com o Trump dessa liberação, né, dessa revisão do tarifaço. Mas, como eu disse, o Palácio dos Bandeirantes negou essa informação, mas está muito essa operação toda dentro desse caldo de troca de acusações sobre de quem é a responsabilidade sobre o tarifaço. Seria dos bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, que vem operando desde o começo do ano diretamente lá junto ao entorno do Donald Trump, uma punição às autoridades brasileiras para que seja evitado o julgamento da trama golpista, ou seria ali, como os bolsonaristas dizem, dos petistas, né, que não construíram pontes com o governo Trump, que estimulam um bloco anti-americano via BRICS, que, por outro lado, também tentam, de alguma maneira, ali, como foi a declaração do presidente Lula, declarar uma preferência por adversários de Trump na política interna americana. Então fica essa troca de acusações. Lembrando que nas redes sociais, vários levantamentos, alguns trazidos por nós aqui do time da CNN, mostram que o governo Lula e o petismo têm surfado melhor no seu discurso. A estratégia de comunicação do governo Lula está se saindo melhor que a estratégia de comunicação do bolsonarismo diante do tarifaço. Ou seja, segundo as redes sociais, um território que o bolsonarismo sempre surfou melhor, essa questão está muito pondo a culpa no Trump, pondo a culpa muito mais no bolsonarismo do que no petismo em relação a isso. E são os dados de redes sociais que nos relatam. E isso ajuda a gente a entender também a movimentação, principalmente do Tarcísio de Freitas, que largou mal nessa história toda, né, fazendo um post parabenizando o Trump, culpando ali o presidente Lula, mas ele vendo ali, percebendo de 24 horas para cá, como a Jussara estava dizendo, que ele, como governador de São Paulo, o estado mais rico do país, o centro do agronegócio ali brasileiro, das principais lideranças, ele precisa de alguma maneira tentar operar junto à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília para tentar rever isso. Mas nem isso, o curioso é que nem isso é um consenso dentro do bolsonarismo que vem criticando o Tarcísio justamente por essa tentativa de mediação dele.